As equipes de socorristas enfrentam dificuldades para o resgate de vítimas da colisão, do acidente entre um avião e um helicóptero militar. Agora, à noite, no nosso horário de Brasília, em Washington, capital americana, já são 19 corpos resgatados até o momento. O Fabrício Naitz, que está por aqui e tem mais detalhes para a gente do acidente. Naitz, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. A todos que acompanham o Jornal da Manhã. São pelo menos 300 equipes que estão nesse momento às margens do rio Potomac, lá em Washington, trabalhando nessa busca por corpos do acidente entre um avião da American Airlines e um helicóptero militar. O avião é um modelo Bombardier CRJ-700. Ele tinha 60 passageiros e 4 tripulantes. Estava em aproximação final, vinda de Wichita, no estado do Kansas, para pousar no aeroporto Ronald Reagan, lá em Washington. Para quem nos acompanha por imagens, a gente acompanha agora imagens ao vivo do rio Potomac, lá em Washington, onde as equipes de resgate estão, então, fazendo esse trabalho de busca por corpos, de busca por sobreviventes, embora a expectativa das autoridades por sobreviventes seja muito pequena. O próprio governo local já fala disso, que dificilmente deve encontrar sobreviventes nesse voo. O helicóptero da Força Aérea Americana é um helicóptero Sikorsky H-60, que tinha vindo de Fort Belvoir, no estado da Virgínia, e tinha 3 soldados. Esse helicóptero estava em um voo de treinamento. O que a gente sabe até o momento? Além desses 19 corpos que já foram retirados, a gente pode estar aqui diante do 8º maior acidente aéreo da história dos Estados Unidos, claro, descartando ali os voos do 11 de setembro, que é um caso à parte, um caso de terrorismo, mas o 8º maior acidente da história dos Estados Unidos. O que acontece aqui? A cidade de Washington, lá nos Estados Unidos, ela é servida por 3 aeroportos. O aeroporto Ronald Reagan é o mais próximo do centro da cidade e, por isso, ele acaba sendo um dos mais requisitados. Esse aeroporto, ele tem 3 pistas para pouso e decolagem, mas dessas 3 pistas, a principal delas acaba acolhendo ali 90% de toda a operação do aeroporto. Por quê? Porque as outras 2 pistas são consideradas muito curtas para pousos e decolagens de voos comerciais. Então, a principal pista do aeroporto, a Ronald Reagan, lá em Washington, ela recebe 800 pousos e decolagem por dia, o que dá uma média de 1 pouso e decolagem por minuto lá no aeroporto. Então, a gente está falando aqui de um tráfego aéreo muito intenso em Washington, que também é uma cidade que tem um tráfego aéreo militar muito grande. Quem já foi para Washington sabe, por exemplo, que é muito comum você ver helicópteros e caças militares a todo momento pelos céus da cidade. Isso causa um problema muito grande. O que aconteceu aqui definitivamente não deveria acontecer, porque todas os equipamentos, as aeronaves possuem equipamentos de comunicação, de radar, para sinalizar exatamente onde está passando um avião, onde está passando um helicóptero. Esse avião, então, esse Bombardier estava prestes a pousar, estava a metros já da pista do aeroporto Ronald Reagan e acabou, então, acontecendo essa colisão direto, um com o outro, em pleno, no ar, digamos assim, em plena rota de pouso. Falava do tráfego aéreo militar em Washington. Num período entre 2016 e 2019, foram 88 mil helicópteros da Força Aérea Americana que passaram em um raio de 48 quilômetros do aeroporto Ronald Reagan. Então, a gente está falando aqui de uma movimentação muito intensa. E há uma falta de controladores de voo lá nos Estados Unidos, não, mas especialmente nos aeroportos de Washington. Isso já é destacado há algum tempo. Inclusive, ano passado, 2024, quase houve um acidente parecido com esse que a gente viu na noite de ontem. Um acidente que aconteceu por volta das 8h45, 9 da noite, no horário local, lá em Washington, 2 horas atrás aqui do horário de Brasília. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o assunto pela Truth Social, pelas redes sociais, disse o seguinte, abre aspas, o avião estava em uma aproximação de rotina para o aeroporto. O helicóptero estava indo em direção ao avião por muito tempo. Era uma noite de céu claro, as luzes do avião estavam piscando. Por que o helicóptero não foi para cima, para baixo ou virou? Por que a torre de controle não falou ao helicóptero o que fazer ao invés de perguntar se eles viram o avião? Isso é uma situação ruim que parece que poderia ter sido evitada. O Pentágono já comentou que vai investigar o assunto e uma coletiva é esperada para as 9h30 no horário aqui de Brasília, daqui a aproximadamente 2h30. Então, a gente deve ter uma coletiva das autoridades locais
para explicar um pouco mais sobre esse acidente e também atualizar possivelmente o número de mortos. Vamos ficar atentos. Valeu, Nath. Até daqui a pouquinho. Até, Fabrício.